Tá rolando um vídeo aí e ele trata de um momento ali na sala de imprensa do Flamengo em que o Diego Ribas, Diego, camisa 10 do Flamengo 2019, ele leva meio que no sarcasmo a situação que envolve o Vene Casagrande. Aí ele fala, tá aí o jornalista de meias verdades, né, alguma coisa desse gênero, e deixa envergonhado mesmo o Vene Casagrande no meio dos colegas ali. O homem das meias verdades, como é que nós estamos? Hã? Eu? Que momento, não, você é nota 10, Thiago. O homem das meias verdades, direto do ninho do urubu. Que momento nós estamos vivendo, Mengão. Vale tudo! E isso tratava de algumas colocações do próprio Vene em relação a jogadores do Flamengo. Eu me preocupo muito com a questão da apuração das informações, porque hoje aqui em Minas Gerais nós temos a mídia tradicional e temos a mídia parcial. Os dois clubes, assim como em todos os lugares, tem os jornalistas ou os influencers que cobrem diretamente Cruzeiro e Atlético, que são os dois clubes de expressão do nosso estado. E aí nós vamos ver o cruzeirense vestindo a camisa do Cruzeiro e tratando especificamente do Clube Celeste de forma bem interna assim, e pessoal até. E do outro lado não é diferente. E nós temos um setorista apenas, que não é setorista na verdade, né, que é um apresentador, que trata das duas instituições aqui na minha avaliação com o mesmo pudor. Lógico que às vezes quando o tom sobe contra uma dessas duas equipes, automaticamente é atacado pela torcida contrária, no caso o Everton Guimarães. É um camarada que vocês sabem que eu tenho um respeito muito grande por ele, porque eu acho ele um grande jornalista, porque para mim não interessa para que time o cara torce, desde que eu veja nele a coerência dentro dos fatos que ele procura trazer. Mas no contexto geral, a mídia de Minas Gerais, ela não trabalha em favor das duas equipes que trazem conotação externa para cá. A nossa mídia, a mídia tradicional aqui, ela veste uma camisa, todo mundo sabe disso, e isso é ruim para o nosso futebol, porque já tem os influencers e os jornalistas que preferem fazer a cobertura das suas próprias instituições, não é? Você vai para o Rio de Janeiro e pega, por exemplo, como foi tratada a situação que envolve a troca, a possível, quer dizer, a negociação, o início de negociação que teve entre Matheus Pereira e Luiz Araújo, tratando especificamente de Cruzeiro e Flamengo. E o Flamengo, ele procurou o Cruzeiro. Essa é a informação que nós conseguimos colher. O Luiz Araújo queria vir para o Cruzeiro. Essa é a informação de um colega que nós estávamos conversando, colega de credibilidade, de responsabilidade. Ele falou, tem uma fonte muito boa que diz que o Luiz Araújo queria vir vestir a camisa do Cruzeiro. Só que do lado de lá, a conversa não foi essa, né? Porque o Flamengo parece ter ficado com vergonha de ter tomado um não do Matheus Pereira e fez circular uma informação que o Cruzeiro procurou, o Cruzeiro ofereceu o Matheus Pereira e que o Luiz Araújo era inegociável e o Flamengo ficou dodói. Aí eu vi muita gente falando lá atrás que, lembrando, né, lá de trás do fato que envolve o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, e o torcedor cruzeirense, a mídia mineira, ela não conforma e tal
com a perda do Everton Ribeiro para o Flamengo e tá querendo dar o troco e tal. Não, o Cruzeiro teve um interesse. O Cruzeiro ofereceu dinheiro, o Luiz Araújo se sentiu interessado e como o Vene Casagrande trouxe a informação que também é improcedente quando ele fala que os jogadores e os gestores de suas carreiras levam até o Flamengo propostas fantasmagóricas, ele não utilizou esse termo, eu estou utilizando, simples e unicamente para fazer com que o Flamengo aumente o salário do seu jogador. Eu não quero saber se o Flamengo, se o jogador faz isso ou deixou de fazer. O que eu sei é que de fato o Cruzeiro foi na procura do Luiz Araújo, porque é um jogador importante, um excelente jogador, fez uma proposta, acenou para o jogador e o jogador se sentiu interessado, com vontade de vir jogar no Cruzeiro. Só que a mídia de lá ela não pode perder. Os clubes de lá, eu já disse no vídeo passado, vou repetir, eles se sentem como deuses do futebol e não são. Se sentem como intocáveis no mundo da bola e também não são. Mas eu acho que a nossa mídia ela poderia aprender um pouco com isso, porque nós vimos poucos jornalistas saindo em defesa dos clubes. Não precisa falar mentira não, tá? Eu não estou falando disso aqui. Não precisa falar mentira. Você só precisa defender aquilo que coloca pão na sua mesa. Eu acho que é o mínimo, é o básico de que pode se fazer. E quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui, eu não estou faltando respeito com o Vene Casagrande. Eu ainda o acho o maior setorista do Brasil. Agora, ele não é infalível. Ele não é infalível. Todos nós temos totais condições de chegar. Ele chegou, é um cara altamente respeitado, é um camarada que tem informações não apenas do Flamengo, tem informações de outras instituições também, mas nessa informação referente a Matheus Pereira, Luiz Araújo, Flamengo e Cruzeiro, ele deu uma escorregada muito feia e, diga-se de passagem, levando, sem apurar o outro lado, tudo aquilo que o Flamengo trouxe a ele ao ar. E isso causou um desconforto muito grande, porque o que me parece, talvez eu esteja enganado, tomara que eu esteja, é que tem uma galera lá no eixo que acredita piamente que aqui em Minas Gerais não existem jornalistas capacitados. Não existem jornalistas que se informam, jornalistas informados, que se informam e informam o público mineiro. Mas isso é culpa nossa, que a gente tem que sair de trás dessa cortina, a gente tem que se mostrar. E quando eu digo isso, eu não estou falando de ataque a ninguém, não. Esse tipo de conteúdo aqui não é ataque ao trabalho de ninguém, muito pelo contrário, é a demonstração de que aqui também existe competência. Que além de nós apurarmos a informação lá no Rio de Janeiro, nós apuramos aqui em Minas Gerais também. Mas eles não, eles apuram lá e acabou. E acabou. Quando querem apurar aqui, ou coisa dessa natureza, eles mandam uma mensagem para alguém, o que esse alguém falar, ele crava como verdade, ponto final. Ele não procura saber do interno, ele não procura... Não, ele quer puxar o saco para o time que ele torce. E não tem problema torcer para ninguém. Não tem problema você ficar do lado do clube do seu coração. Mas trabalhar dessa forma, para mim, fica meio que complicado, eu acho. Bom, Cláudio, quem é você para falar do Vene Casagrande? Eu sou o Cláudio Silva. Acredito no meu trabalho porque ele é feito com seriedade. O Cruzeiro procurou, sim, o Luiz Araújo. O Cruzeiro nunca ofereceu o Matheus Pereira. E está surgindo uma informação lá em São Paulo, no Palmeiras também, de que o Cruzeiro havia... lá no Corinthians, perdão, havia oferecido o Matheus Pereira por uma troca com não sei quem, não sei se o Garro, eu já nem busquei lá, porque não tem procedência nenhuma, isso já foi quebrado aqui. Eles tentaram e vão continuar tentando, só que os bastidores do Cruzeiro estão mudando e eles ainda não sabem.